Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 27 de Reshivan, do ano 5786 a contar da criação. É o dia 18 de novembro do ano de 2025, dentro do calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e sempre assuntos e estudos, pertinentes, para nós, Benei Noach, Baruch Hashem. Essa semana nós estamos aí com a Parashá Toledot, ou Toldot, Uns falam Toledot e outros falam Toldot, que significa descendentes, gerações, nesse aspecto. É a sexta porção dentro do livro de Bereshit, dentro do livro de Gênesis, ok? E nós estamos aí para falarmos sobre Ishitam Yoshev Ohalim, um homem íntegro, que significa um homem íntegro. Os nossos mestres trazem um homem íntegro, é um homem estudioso, frequentador dos recintos onde há estudo da Torá, presença da Torá, Então, nós temos essa palavra dentro da nossa Parashá Toledot, e nós temos aí vários assuntos, para vermos dentro da nossa Parashá da semana. No próximo shiur, quinta-feira, inclusive é feriado nacional, devido à questão da consciência negra. Então nós estamos reservando para o feriadão, onde há possibilidade de um maior número de pessoas estarem presentes, no nosso estudo. Então no próximo shiur, na quinta-feira, no quinto dia da semana, nós estaremos trazendo um assunto muito interessante dentro da nossa Parashá Toledot, sobre Yaakov e Esav, qual a relação ou a dimensão com referência a Issachar e Zevulun, e qual é a relação com os quatro reinos, que nos fala sobre a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e Roma, e o que isso tem a ver com Mashiach, Então, no próximo shiur, lembrando que aqui pelo Facebook é ao vivo e a cores, e depois o vídeo é liberado a partir das 17 horas no YouTube, ok? E no YouTube a única coisa que fica ao vivo é o chat, onde as pessoas podem perguntar, podem dialogar conosco, e nós estaremos dando respostas aí dentro desse aspecto. Então, no próximo shiur, não perca, divulgue, convide outras pessoas para estarem juntamente conosco, na quinta-feira, a partir das 14 horas, 14h15, para o nosso shiur sobre a nossa porção Toledot, e dentro da porção Toledot, nós temos uma referência de Yaakov e Esav, com Issachar e Zevulun, com os quatro reinos, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, E tudo isso, o que tem a ver com Mashiach. Então, para quinta-feira, o próximo shiur, o nosso shiur promete realmente, sem sombra de dúvidas, um assunto muito, muito pertinente, e também é um assunto muito lindo sobre isso daí, ok? Hoje é o dia 27 de Reshivan, do ano 5786, Hoje ele é conhecido, internacionalmente como o Dia da Humanidade, o Dia dos Benei Noach.
Então, nós queremos trazer aqui nessa primeira parte do nosso shiur exatamente, né, sobre essa questão, né? A humanidade tem sim um dia especial, e automaticamente isso está relacionado diretamente com os Benei Noach, né? Então, 27 de Reshvan é o Dia Internacional dos Benei Noach. Então, a você que é Benei Noach, parabéns, Mazal Tov, né? Hoje é o seu dia, Baruch Hashem. Vamos ver então, né, que base, que fontes que nós temos para podermos fundamentar essa questão aqui, ok? Então, dia dos Benei Noach, 27 de Reshvan, né? Tanto pelas fontes rabínicas como também racídicas, é o dia dos Benei Noach, ou o dia da humanidade, né? E isso tem fundamento sólido, né, realmente dentro da tradição judaica, né, com referência, né, aos nossos mestres. Porque o dia 27 de Reshvan é o dia dos Benei Noach? O dilúvio terminou em 27 de Reshvan, né? A Torá afirma que a terra secou após o dilúvio, né? Gênesis 8:14. Irashi, seguindo o Seder Olam Rabbah, explica que isso aconteceu em 27 de Reshvan, 1 ano e 11 dias após o início das águas, né? Segundo as fontes Seder Olam Rabbah 4, Irashi no comentário sobre Bereshit 8:14, né? Ou seja, é o dia que cessou o dilúvio, e aí onde houve um pacto, né? Um novo pacto que Deus fez com a humanidade através de Noah. Vamos discorrendo sobre as fontes aqui. Deus fez aliança universal nesse momento. Depois de Noah sair da arca, Hashem estabelece a aliança do arco, conhecido como arco-íris, Bereshit 9, 8, 17. Os 7 mandamentos para toda a humanidade, né, confirmado, né, em Bereshit 9, 1 a 7. E a promessa de nunca mais destruir o mundo, capítulo 8, versos 21 e 22. Por isso, muitos rabinos chamam esse dia de Yom HaBriah HaSheini, o segundo nascimento da humanidade. Então, né, baseado nisso daqui, nós temos aí o momento que Noah sai da arca, né? Realmente Hashem estabelece um pacto, né? E dá o sinal desse pacto, que é o grande arco, que ficou conhecido posteriormente como arco-íris, né? Mostrando a aliança que Hashem estava fazendo com toda a humanidade, né? Então, é o dia dos Benei Noach, ok? O reconhecimento moderno dentro desse aspecto, na visão do nosso Rebbe Menachem Mendel. O Rebbe enfatizou diversas vezes, né? 27 de Reshvan deve ser considerado o dia universal dos Benei Noach. É o dia do renascimento moral da humanidade, né? Segundo o que ficou registrado nos discursos, né, nos ensinamentos do nosso Rebbe, né, Sirá 11 de Reshvan 5.747, Sirá Vayera 5.743 e 5.744, e Grot Kodesh, volume 14, carta 3.811, sobre 27 de Reshvan como renovação universal. Os movimentos noahides adotam oficialmente essa data. Então os movimentos dos Benei Noach no mundo inteiro, com as suas lideranças, né, adotam também oficialmente essa data, né? 27 de Reshvan como o Dia Internacional dos Benei Noach, ok? O som tá ok, né, pessoal? Justamente por causa da saída da arca e da aliança, né? Então, um resumo dessas questões até aqui. A terra secou em 27 de Reshvan,
segundo Seder Olam Rabbah 4, Rashi Bereshit 8,14, no seu comentário. Aliança com Noah e leis universais, Bereshit 8, 21 a 22 e Bereshit 9, 1 a 17. O reforço do Rebbe sobre o dia universal, né, Sirot de 5.743, 5.744 e 5.747. E o uso moderno no judaísmo para Benei Noach, né, são os rabinos que estão aí, né, cada vez mais com os movimentos Benei Noach, né, porque um rabino só não pode, não tem nem condições de ser aí um rabino para os Benei Noach do mundo inteiro, né? Então, nós temos o nosso rabino, Rav Yaakov Gerenstadit, né? Tem a comunidade lá de Porto Alegre, a comunidade Benei Noach de Porto Alegre, que tem lá o Oziel e a Miriane Stum, né? O casal também, o seu Juvenil e a dona Wanda, né? Que estão ali na liderança dessa comunidade Benei Noach de Porto Alegre, né? Que tem como o rabino Shemuel, né? Então, são um outro grupo de Benei Noach que tem um rabino Rabad, né? Isso que é importante, né? Tem um rabino Rabad, né? Isso é muito bom, sem sombra de dúvidas, né? E por aí afora vai, né? Lá em Porto Alegre nós temos o grupo Benei Noach Porto Alegre, que é do nosso Rav Yaakov Gerenstadit, ok? Então, conclusão disso, sim, 27 de Reshivan é amplamente considerado o dia dos Benei Noach, o dia da humanidade, o dia da nova aliança moral da humanidade com Deus, né? E essa tradição, ela tem como base no Tanakh, no Midrash Seder Olam, né? Nos comentários do próprio Urash, né? E apoio explícito de vários líderes rabínicos contemporâneos, né? Que estão aí na liderança dos Benei Noach, né? Lembre-se sempre de um detalhe, amados, né? Tudo aquilo que é bom tem o seu contraparte, o mal. Ou seja, o movimento Benei Noach é algo muito bom e está fundamentado nas escrituras e na sabedoria dos nossos mestres, etc. e tal, entre eles o nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Mas tem, né, aqueles idiotas de plantão que fica por aí afora dizendo que o movimento Benei Noach é uma invenção de homens, né? E não é. Ela está fundamentada nas escrituras, na sabedoria judaica. Então, quando você encontrar um sujeito desse daí, né, um esperto de plantão por aí afora vai, né? Não perca tempo de ficar discutindo, né? Espere ele perder o fôlego de tanto falar, porque é assim, né? Normalmente, né, o esquerdismo, que na Kabbalah é o mal, né? Ele fala muito, fala, até perder o fôlego. Aí você comenta rapidamente, baseado nas escrituras aí, ok? Então, o 27 de Reshivan, dia do Benei Noach e o dia da humanidade, segundo a tradição judaica. Em 27 de Reshivan, a terra finalmente secou após o dilúvio, né? Gênesis capítulo 8. Nesse dia, Noach saiu da arca e Deus estabeleceu com ele uma aliança universal, incluindo os 7 mandamentos para toda a humanidade, né? Que está afirmado em Gênesis capítulo 9. Por isso, essa data é vista como o dia dos Benei Noach, o dia da humanidade, e o segundo nascimento moral do mundo. O Rebbe de Lubavitcher, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele sempre enfatizou esse dia como o momento da renovação ética, responsabilidade universal e compromisso com a vida, né? Então, quem realmente quer abraçar essa causa, renovação ética, responsabilidade universal. O que é responsabilidade universal? Sentirmos-nos responsáveis por todas as pessoas, independente da sua raça, cor e companhia limitada, certo? E um compromisso com a vida. É você compartilhar vida, levando o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica
e as 7 leis de Noé, né? Na linha do tempo, o que nós temos aqui? 17 de Reshivã do ano anterior foi o início do dilúvio, certo? E 1 ano e 11 dias depois as águas cessam completamente, né? E no dia 27 de Reshivã a terra estava seca, né? Gênesis 8:14, e Noé sai da arca e Deus faz a aliança universal, né? Dessa forma, Deus está fazendo uma aliança universal. Essa aliança universal, ela inclui bênçãos para a multiplicação, proibição de derramamento de sangue, dieta pós-diluviana, né, onde a carne foi permitida, né, mas com restrições. O arco, né, como sinal da aliança perpétua, não é uma aliança temporária, é uma aliança perpétua, né? A instituição dos 7 mandamentos universais, né? Que são eles: não idolatrar, não blasfemar, não assassinar, não roubar, não cometer imoralidades sexuais, não comer carne arrancada de animal vivo e estabelecer sistema de justiça. O dia 27 de Reshivã como o dia da humanidade, né? Dia em que Deus renova o mundo, dia em que a humanidade recebe uma missão moral, base para o conceito racídico, né? O segundo nascimento do mundo, Yom HaBriah HaSheini. A visão do nosso Rebbe, para com isto, ele enfatiza, né, 27 de Reshivã, deve ser considerado o Dia Universal dos Bnei Noach. É o dia da responsabilidade ética global, uma oportunidade anual de reforçar os 7 mandamentos universais, né? O significado moral: a humanidade renasce baseada em justiça, ética e vida. Reshivã é o mês sem festas, oportunidade para criar santidade com as próprias mãos, o serviço a Hashem. Dia ideal para reflexões, compromissos e atos de bondade, né? Baseado exatamente o quê? Na ética, na vida, na moralidade, né? E na espiritualidade, sem sombra de dúvidas, ok? Então, 27 de Reshivã não é apenas uma data histórica, é o aniversário espiritual da humanidade, é o dia da aliança que une todos os povos com Deus, é o chamado para construir um mundo de justiça, bondade e vida, ok? Então, dessa forma aqui nós temos um resumo sobre o dia 27 de Reshivã. Agora, algumas referências importantes na Torá oral, na Kabbalah, em Maimônides e no Zohar, que queremos trazer para os amados aqui, né, para entender a importância do dia em que Noé saiu da arca, né, embora não mencione explicitamente a data 27 de Reshivã. Essa data exata vem do Seder Olam e é aceita por Rashi. Os eventos que ocorreram nesse dia, o fim do dilúvio, saída da arca e aliança universal, são amplamente discutidos, né? Então nós vamos ver aí, né, a visão ou referências da Torá oral, Kabbalah, Maimônides e no Zohar. Primeiramente com Rambam, Maimônides. Ele não menciona a data em si, mas ele é a principal base para a formulação dos 7 mandamentos universais. Rambam, ele cita em Hilchot Melachim, capítulos 9 e 10, as seguintes questões. As leis universais foram dadas a Adão e renovadas a Noé. Noé recebeu a aliança universal após sair da arca. Todo não-judeu que cumpre esses mandamentos, por reconhecer que Deus os ordenou na Torá a Noé, é considerado um Hassidei Umot Haolam, um justo entre as nações. Ou seja, o momento da saída da arca
é o nascimento da ética universal. E não adianta você falar, mas o mundo está ruim. Olha no espelho e pergunta, você está ruim ou está bem com a ética universal? Isso que importa. Não adianta você olhar para o mundo e falar assim, pô, o mundo está realmente borrando todo, né? Mas não, você que precisa, nós precisamos individualmente, cada um olhar no espelho e falar o que eu estou fazendo para manter a ética universal, que está englobado o quê? Ética, moral e espiritualidade, vida e vida, entendeu? É o que eu estou fazendo para que realmente seja honrado esse dia que Hashem fez realmente esta aliança com toda a humanidade. Na Kabbalah, principalmente Arizal e textos da Hassidut dizem o seguinte: o dilúvio como processo de purificação espiritual, ou seja, o dilúvio em si não foi uma desgraça, um castigo. O dilúvio em si foi uma purificação espiritual. Por isso que os nossos mestres falam que após o dilúvio, a sensibilidade espiritual tornou-se real. Enquanto antes do dilúvio não havia essa sensibilidade espiritual. Então é por isso, entre outros detalhes, né, nós precisamos olhar para como vai a minha sensibilidade espiritual. Como que está o meu compromisso com a ética, a moral e a espiritualidade e com a vida no sentido global. Por que no sentido global? Porque se você faz um bom ato, isso vai repercutir sobre todo o mundo e sobre todo o universo até chegar ao trono da glória de Deus. E o contrário também é real. Então, essa é uma questão. Arizal, em Sha'ar HaPesukim, né, sobre Noé, ele explica: o dilúvio foi como um mikveh, purificando a terra. Olha só a visão. Entendeu? O dilúvio foi como um mikveh purificando a terra. O momento da terra seca, entre aspas, é como uma pessoa emergindo do mikveh, pronta para uma nova missão espiritual. Por isso que após o dilúvio, a sensibilidade espiritual no ser humano, ela se tornou mais real. Por isso que o poder da Teshuvá se tornou presente. Olha que coisa magnífica, né? O pós-dilúvio aí, ok? É, 27 de Reshivan, né, nos textos Rabad, Breslov, Ramak, né, como conclusão de um processo cósmico, eles explicam: o mundo volta ao estado original de pureza. Então, naquele momento, o mundo voltou ao estado natural de pureza. O banho, entre aspas, do grande mikveh, o dilúvio, fez isso ser real. Deus entrega a missão moral universal. Ou seja, Deus entrega a missão moral universal. A Noé? Não. Deus entrega a missão moral universal a toda a humanidade. Todo ser humano é responsável por isso. Isso cria o conceito de Yom Habriah Hasheimi, segundo nascimento da criação. O Rebbe de Lubavitch traz em várias sirot, né, ensinamentos, discursos, a renovação da humanidade após o dilúvio tem um significado místico baseado no Arizal. O mundo atingiu um nível de pureza semelhante ao Gan Eden em potencial. Então é possível sim, você e eu, realmente estarmos num estado, né, um nível de pureza em que nós podemos realmente mudar este mundo para transformá-lo para ser a morada de Deus.
e depende da decisão individual de cada um e depois no seu coletivo. Vamos ver agora qual é o comentário do Zohar sobre isso. O Zohar dedica a parte do Zohar Helek 1, sobre a Parashá de Noach, ao tema da saída da arca, dizendo, Zohar não menciona a data 27 de Reshivan literalmente, ok? Mas descreve, né, o dia como o dia de misericórdia, Hesed. O Zohar, né, capítulo 1, parágrafo 73a a 75b, explica: o dilúvio é o domínio de Gevurah, rigor. Então o dilúvio em si foi o juízo, a Gevurah, a severidade, a força. A saída da arca é a restauração de Hesed, a benevolência. Abraham, ao sair da arca, de fato, né, sempre está trazendo aí a questão de Hesed, a bondade, a benevolência, o amor, ok? Então, nasce a humanidade restaurada através de Noach, nasce a humanidade restaurada. Então, o Zohar, ele chama o momento de Yomá de Rahamei, Yomá de Rahamei, que significa o dia da misericórdia divina renovada, né? Noach, entre aspas, como um novo Adão, né? O Zohar explica no capítulo 1, né, parágrafo 67b, Noach se tornou o pai da humanidade, como Adão também havia sido até então, ok? Ou seja, a saída da arca marca um novo começo espiritual, exatamente o sentido atribuído ao dia 27 de Reshivan, né? Então, nós temos aí a conclusão, né? As fontes clássicas não dizem em si 27 de Reshivan diretamente. A data vem do Seder Rolam, né? E é confirmada por Rashi. Rambam define o significado legal universal desse dia. O Zohar explica sua profundidade espiritual. A Kabbalah descreve sua energia cósmica de purificação. A Hassidut, a principal linha seguida pelo nosso Rebbe Menachem Mendel, o transforma em um dia universal da humanidade, né? O dia da humanidade, o dia dos Bnei Noach. Por isso, 27 de Reshivan se torna, com base nas fontes, um ponto de encontro entre Halachá, Midrash, Kabbalah e Hassidut, né? O Alter Rebbe, né, o Rav Sheneur Zalman de Liad, né, que foi o primeiro Rebbe e também o autor do Tânia, né? Então ele também não menciona explicitamente o dia 27 de Reshivan, que é a questão da saída da arca, né, como uma data. Mas sim, ele fala em vários pontos do Tânia sobre os princípios espirituais diretamente ligados ao significado do dia. Ou seja, o Tânia não fala da data, mas fala profundamente do conceito, né? O Tânia se conecta com o dia dos Bnei Noach. Então vamos ver alguns aspectos nesse sentido aqui, né? Primeiro, o Tânia fala sobre a renovação da criação de forma diária, né? Ou seja, diariamente a renovação da criação. O Alter Rebbe enfatiza que a criação do mundo é renovada constantemente, especialmente depois de momentos de destruição ou ocultação, né? Isso é interessante nós observarmos, por quê? Porque quando você vê uma tempestade, você vê aí um terremoto, um furacão, um vulcão, né? Você vê algumas coisas dentro desse aspecto. Então é interessante nós observarmos a visão do nosso Alter Rebbe.
o primeiro Rebbe dos 7 Rebbe. Ou seja, quando nós assistimos essas questões, não é em si uma desgraça, mas é em si uma renovação da criação. Por isso ele fala que a criação do mundo é renovada constantemente. É a água lavando, está entendendo? É a água passando como uma purificação. Mesmo que os seus olhos físicos estão vendo destruição, desgraça. Mas já aprendemos isso, né, em outros shiurim. Que o quê? Que aquilo que aparentemente é uma maldição está oculto, ou seja, está embutido nela grandes bênçãos. Então o Tânia Shar Ha-Yehud Ve'aemuná, capítulos 1 e 2, diz: a criação é continuamente revivida pela palavra de Deus a todo instante. Isso se conecta ao 27 de Reshivan como: a criação renasce após o dilúvio. O mundo, literalmente, ele recebe uma nova vitalidade divina. O Rebbe usa esses capítulos do Tânia, né, como base para explicar que a saída da arca foi uma recriação espiritual do mundo. Observe o seguinte: aquilo que os nossos olhos físicos veem, desses exemplos que nós acabamos de dar, tempestade, furacão, terremoto, tsunami, vulcão, companhia limitada, etc, etc. Observe que após os fatos, as pessoas se tornam mais sensíveis e mais espirituais. Pode observar isso daí, ok? Segundo ponto, o Tânia trata do tema central, o fluxo da Hesed após a Gevurah. O Alter Rebbe ensina no Tânia Igeret HaKodesh, capítulo 21. Os julgamentos dinim vêm da retratação da luz divina. A bondade Hesed emerge quando a luz é revelada novamente, né? Então, há o que? Uma retração da luz divina, que significa há uma retração de Hesed, de benevolência, e adentra em ação a Gevurah, a força, a severidade, o juízo, o julgamento. Quando essa força, Gevurah, ela começa a perder a sua eficácia, a luz começa a emergir. E aí começa a emergir Hesed, bondade, benevolência, amor. O que você observa quando acontecem essas aparentes desgraças nas localidades? As pessoas se solidarizam, as pessoas se amam, as pessoas se respeitam e elas partem realmente para o amor fraterno, para ajudar um ao outro. Obviamente, como já falamos, né? Sempre tem alguma coisa boa, tem o do contra, né? Tem lá o do contra que vem realmente, né, fazer aquilo que é mal, né? Então isso sempre vai ter. Nós não podemos perder tempo de ficar olhando para isso. Nós temos que firmar a nossa bondade e pisar a cabeça do mal, fazendo aquilo que é bom, fazendo e praticando aquilo que está segundo a vontade de Hashem para as nossas vidas, ok? O dilúvio, né, segundo o Alter Rebbe, é a manifestação extrema de Gevurah, a força, a severidade, o juízo. A saída da arca é o retorno do Hesed, misericórdia. Ou seja, aqui nós temos exatamente aquela famosa expressão que diz assim: o mal não dura para sempre, o bem é eterno. Então a Gevurah,
O dilúvio, ele teve o início e o fim. E aí, no seu fim, resto de bondade, misericórdia, benevolência, ele ressurge. Não é que ele aparece. Ele ressurge. Por quê? Porque Hesed, ele é eterno. O bem, a bondade, a benevolência, a misericórdia, ela é eterna. Eterna. Simplesmente isso. Entendeu? É isso que nós precisamos compreender. Porque senão você fica vendo aí, né, o presidente do seu país, aí você fica cheio de raiva, você perde o Hesed. Aí entra Gevurah, severidade. Aí você bota adrenalina na corrente sanguínea, né? Dá mal-estar, dá gastrite, né? Dá esgotamento. E a Hesed está lá, guardada. Então, não deixe, né? Não deixe que isso aconteça, né? Faz um cafezinho. Estão cobrando cafezinho. Né? Faz um cafezinho, né, Roberto? Aí, ó. Né? Não deixa a severidade entrar na sua corrente sanguínea, a adrenalina. Faz um cafezinho semelhante a um cafezinho da Edna, olha lá, ó. Olha o líquido, olha lá, ó. Certo? E Lehain, né? Com café. Baruatá Adonai Eloheinu melech haolam, sherakoni riab divarot. Amém. Aí você respira, aí você pensa em Hashem, aí você toma outro gole de café. O Roberto já está dizendo, o café dele está no fogo. Ei, ai, né? Então, amados, é nesse sentido aí que nós precisamos compreender as coisas, entendeu? Fazer com que realmente nós não sejamos dominados pelo mal, pelo negativo, né? Mas que nós possamos realmente fazer com que Hesed seja sempre presente na nossa vida. Não esqueçam, passando por Pirajuí, né, aqui próximo de Bauru, né, a nossa casa está de portas abertas para tomar o famoso cafezinho da Hélio. Mas tem o cafezinho do Marmol também, viu? Que também sei fazer um bom café. Aprendi com a boa professora, né? Aprendi tão bem a fazer o café com a professora que ela vira e mexe, né? Ela fala, faz o cafezinho que eu quero tomar o seu cafezinho. Então, quer dizer, é sinal que tá bom, né? Vamos continuar, amados. A pausa aí é para não deixar Gevurah tomar conta, né? Deixar Hesed, né, florir, florescer e assim sucessivamente, ok? Então o dilúvio é a manifestação extrema da Gevurah, severidade, e a saída da arca é o retorno do Hesed, misericórdia. O mal tem data de validade, o bem é eterno. É exatamente o que Zohar diz sobre o dia em que Noah saiu. E o Tânia fornece a explicação técnica cabalística para isso, que é o terceiro ponto. O conceito de segundo nascimento do mundo está no Tânia. O Alter Rebbe não menciona o dilúvio nesse contexto, mas no Tânia e Geret HaKodesh, capítulos 20 a 22, ele descreve momentos em que a vitalidade do mundo é resposta ou elevada, né? O Rebbe, nos seus discursos, principalmente nos anos 5.743 a 5.747, ele usa esses capítulos do Tânia, né, como base para afirmar as seguintes questões. A saída de Noah da arca foi um renascimento ontológico do mundo, né? Ou seja, o renascimento significa um renovo da vida. E esta é a questão, um renovo da vida. A Edith Monteiro, cafezinho delicioso, sim, Edith. Quando você sair aí de Lisboa, de Portugal, né? Não pare só lá em Manaus, vem aqui para São Paulo. Aí aqui em São Paulo, vem aqui para Bauru, região de Pirajuí, e vem tomar um cafezinho conosco aqui, ok? E vem aqui falar num bom português de Portugal, né? Para conversarmos aí, né, sobre
as questões Benei Noach, Baruch Hashem. Então, o Tânia fornece a base conceitual. O Rebbe aplica isso no evento de 27 de Reshivan, né? Sobre a questão do renascimento. A quarta questão, que fala sobre mikveh, né, conceito de purificação, o Alter Rebbe explica no capítulo 2 e Igeret HaTeshuvah, capítulo 7. Água é força de purificação. Água é força de purificação espiritual, pois reflete o Hesed, né, que fornece, de fato, benevolência, né, misericórdia. Então, o Arizal e a Hassidut explicam: o dilúvio foi um mikveh planetário, o grande mikveh planetário. A emergência da arca corresponde à purificação concluída. O Tânia dá o fundamento cabalístico para entender Hesed e purificação pelas águas, né? Então, nesse capítulo 2, né, do Tânia e Igeret HaTeshuvah, capítulo 7, né, o Alter Rebbe entra com mais profundidade sobre essa questão aí, tá bom? O quinto item, a humanidade pós-dilúvio como missão universal. O Tânia trabalha de forma forte o conceito de retificação do mundo, o tikkun, né? Retificação, tanto individual quanto global. Então o tikkun, a retificação, ela tanto é pessoal como universal. Só que o tikkun, ele precisa começar em mim, para poder atingir outros. O Tânia, capítulo 37, né, nos fala: o propósito final da criação é revelar a luz divina aqui no mundo físico. Então, o propósito final da criação é isso. Ou seja, qual é o nosso propósito primordial, essencial, supremo? É transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Por quê? Porque ao estarmos disseminando luz divina, as trevas vão indo embora. E isso compete a cada um de nós. Noah e os seus filhos são exatamente isso. A humanidade sendo convidada a reconstruir o mundo físico com propósito divino. Por isso que as gerações pós-dilúvio tornaram-se mais sensíveis espiritualmente. O Rebbe conecta esse capítulo com o papel dos Benei Noach. Então, mais uma vez aqui, pela própria colocação do nosso Rebbe, de forma simples que estamos trazendo, mais uma vez mostra a importância do Benei Noach. E não a conversão do não-judeu para o judaísmo. Não é que não é proibido, não é proibido. Tanto é que tem todo o processo da conversão, né? E o seu longo seguimento, né, que precisa ser feito para chegar lá. Tem uns e outros aí que fazem conversão aí, né? A base de empurrar melancia na descida, né? Então, passa qualquer um, né? Vai qualquer um, vai, qualquer um vai, qualquer um vai. Só que na hora que chega na porta, que porta é essa? A porta de entrada em Israel para o reconhecimento, de fato, como um judeu convertido. A hora que bate na porta, dançou, gastou um dinheirão e não é reconhecido pelos rabinos, pela ortodoxia rabínica em Israel, ou mesmo nos Estados Unidos, que são os dois grandes conselhos de rabinos para reconhecimento de conversão, entendeu? Então, quem vai dividir as 12 tribos de Israel? Mashiach. Quem é que vai realmente dizer: fulano, você é judeu da tribo tal? Mashiach. Quem é que vai dizer assim: você não é judeu, você está travestido de judeu, mas não é judeu?
volte para a tua nação. Mashiach. Então agora eu vou ficar preocupado em conversão? Não, eu quero cumprir a minha missão. Ponto final. Ok? Isso que é importante aí. Tá bom? A sexta questão, a famosa carta do nosso Alter Rebbe sobre o arco, né? É pouco conhecida, mas citada por vários Rebes posteriores. Igrot de Admor Hazaken, carta curta sobre Keshet, atribuída a ele e preservada pela tradição Chabad. Explica, o arco-íris revela luz que antes estava oculta. O que fala então esta carta? Que o arco ele já existia, só que ele estava oculto. Ele só apareceu no momento em que Hashem ele fez o pacto com a humanidade através de Noé. Mas ele já existia. É símbolo de mituk hadinim, ou seja, adoçamento, né? Dos julgamentos. Então o arco ele é um adoçamento dos julgamentos. Por isso diz, Deus falou para Noé, quando eu vir o arco, eu me lembrarei do meu pacto. É adoçamento dos julgamentos, né? Então, é exatamente o que a Torá diz após o dilúvio, né? Então, essa carta, ela reforça o arco, né? A conexão com o arco, a saída da arca, o adoçamento dos julgamentos e a missão da humanidade. Como conclusão, o Alter Rebbe fala, ele não cita 27 de Reshivan diretamente, mas sim, ele fala profundamente sobre os conceitos que definem esse dia. Renovação da criação, purificação pelas águas, transição de Gevurah para Hesed, missão universal da humanidade, o arco-íris como adoçamento dos julgamentos, o mundo físico como lugar da revelação divina. Eis como os Rebes posteriores usam o Tânia como base para chamar 27 de Reshivan de Yom Habriah Hasheini, o segundo nascimento da criação e o dia dos Benei Noach. Ok? Então, amados, esse daqui é o conceito, né, do dia dos Benei Noach que queríamos trazer para os amados, né, que focamos aqui nessa parte do nosso shiur à tarde com a Torá, ok? Para não ficarmos sem a nossa Parashat Toledot, né? Então nós temos aqui, ó, capítulo 25, verso 19, que é o início da nossa porção, que vai até o capítulo 28, verso 9. Então no início diz assim, esses são os descendentes de Yitzhak, né? Aí fala dos descendentes de Yitzhak, né? Que são os gêmeos, né? Que são os gêmeos, né? Esav e Yaakov, né? E depois nós temos aqui dentro da nossa porção aqui, né? Sobre a questão de Avraham, né? Avraham, uma questão que nos fala sobre o tempo, né, da sua existência, né? Fala que Avraham viveu 175 anos, Yitzhak viveu 180 anos e Iaco viveu 147 anos. Mas aqui os nossos mestres, eles enfatizam exatamente a questão de por que, né, Abraão teve 175 anos e Isaac teve 180, uma diferença realmente de 5 anos, né? Então, os nossos mestres, né, segundo o Midrash, ele diz que Avraham, ele deveria ter vivido 180 anos, mas Deus tirou, né, entre aspas, o modo de dizer, 5 anos de sua vida para que ele não visse
o seu neto Esaú se tornar um pecador perverso. Esses anos foram repassados, por assim dizer, a Isaac, que sim, viu, mas tinha a força espiritual necessária para enfrentar, entre aspas, Esaú, certo? Para poupar Abraham da angústia e dor por ver o caminho de Esaú, Deus poupou desse sofrimento. Por isso, 5 anos de Abraham foram para Isaac. Rashi comenta sobre isso dizendo: Deus encurtou a vida de Abraham em 5 anos, para não testemunhar a conduta maligna de Esaú, que começou aos 15 anos. Assim, Abraham parte desse mundo Besevá Tová, né? Ou seja, numa boa velhice, plena em paz, certo? A Kabbalah explica de forma mais espiritual, né? Vê uma maneira mais interna dentro desse sentido. Abraham representa a Hesed, a bondade infinita ou ilimitada. Essa qualidade é extremamente sensível, ou seja, por incrível que pareça, por tudo aquilo que Abraham passou, ele tinha uma grande sensibilidade. Ver o mal de Esaú seria incompatível para com a sua alma Hesed. Esaú representa Gefurá, né? Severidade deformada, impulsividade, violência e um grande poder do ego no seu sentido máximo de egocentrismo. Ver sua própria descendência cair tão fundo num fosso, né, seria espiritualmente destrutível para o nível de Abraham. Por isso, né, esses 5 anos foram elevados para Isaac, que representa a Gevurá sagrada, capacidade de enfrentar escuridão, julgamento e resistência, né? Enquanto que Esaú é a Gevurá deformada, Isaac é a Gevurá sagrada, é a que domina e vence a Gevurá deformada. Isaac segura aquilo que Abraham não poderia ver. O Rebbe, ele traz a seguinte visão, né? Dar anos não é um empréstimo cronológico, é transmitir energia vital, Hayot, um tipo de luz espiritual. Foi isso que, na visão do Rebbe, foi o que, de fato, Abraham passou para Isaac. Os anos de Abraham são luz de Hesed, continua o Rebbe. Isaac recebe os 5 anos porque o seu trabalho precisava de uma dose adicional de Hesed para criar Yaakov, o equilíbrio perfeito, Tiferet, o equilíbrio perfeito. O Rebbe ainda ele enfatiza: a transferência ocorre porque Abraham completou de fato a sua missão no mundo exatamente quando ele completou 175 anos. Os 5 anos a mais, por assim dizer, diz o nosso Rebbe, não pertenciam ao seu propósito, pertenciam à missão de Isaac, o seu filho. Outra explicação do Rebbe: Abraham não viu a maldade de Esaú, não porque era fraco, mas porque sua missão era revelar bondade divina. E ver o mal extremo de Esaú é o oposto dessa revelação. Isaac, porém, representa o trabalho de refinar o rigor, enfrentar a escuridão, extrair luz de dentro da dureza. Por isso, cabe a ele lidar com Esaú. Em um outro ensino, o Rebbe diz assim: nós precisamos cuidar do Isaac interior. Então, transportando isso para a nossa vida, ou seja, qual que é o nosso trabalho? É refinar o rigor, a severidade, é enfrentar a escuridão, é extrair luz de dentro da dureza.
das dificuldades, das adversidades e por aí afora vai. Por isso, cabe a cada um de nós renovar esse Yitzhak interior para poder lidar com o Lula, o Esav que está aí no mundo aí fora. Entendeu? Essa é a questão, para poder aprender a lidar com os Esaves da vida que aí estão, meu filho. Senão você não aguenta, não. Entendeu? Aí você é engolido pelas trevas. Então, por isso, né? Resumindo os fatos em si, ok? Abraão dá 5 anos da sua vida a Yitzhak, porque, espiritualmente, esses anos pertenciam à missão de Yitzhak, lidar com as forças representadas por Esav, e Abraão, cuja essência é Hesed, não deveria testemunhar tal queda espiritual, ok? Explicando por que Abraão deu 5 anos de sua vida a Yitzhak, né? Reunindo Midrash, Rashi, Kabbalah e Ureb, né? Como estrutura, nós temos então, né? Por que Abraão deu 5 anos de sua vida para Yitzhak? Midrash, ele observa, idade ideal de Abraão seria 180 anos, o ideal real de Abraão, 175 anos, idade de Yitzhak, 180, ou seja, a idade ideal de Abraão era 180 anos, mas a sua idade real foi 175 anos. E a idade de Yitzhak foi exatamente 180 anos. Por quê? Abraão não viesse ver realmente a perversidade de Esav, que começou com 15 anos de idade. Deus tirou esses 5 anos da vida de Abraão e os transferiu para Yitzhak. O ponto midrástico disto é proteger Abraão de sofrimento espiritual. Esse foi o ponto midrástico, né? Para com referência a Abraão, poupá-lo desse sofrimento espiritual. Rashi, ele diz, né? Abraão morreu antes de Esav cair no pecado, Bereshit 25:30. Assim pôde partir em boa velhice, sem dor ou vergonha. O ponto que Rashi traz nisto é preservar a dignidade e serenidade de Abraão, ok? A Kabbalah nos traz o sentido espiritual disto. Nós estamos trazendo assim para os amados de forma bem resumida e bem simples, para poder entender todo o contexto, que fica mais fácil de poder entender todo o contexto, ok? Então a Kabbalah no sentido espiritual. Abraão, Hesed, bondade ilimitada. Yitzhak, Gevurah, disciplina, julgamento. Esav, Gevurah, distorcida, caos, violência. Então, onde nós temos Gevurah em 2 níveis. A Gevurah, que é a força, a severidade, mas com disciplina e com julgamento justo, fiel, leal, com justiça. E temos a Gevurah distorcida, que é caos, violência, injustiça, corrupção e companhia limitada. É isso que você está vendo aí no seu país, né? Que não é o país da Nárnia, mas é o país que você está vendo aí. Entendeu? Onde você precisa da Gevurah com disciplina e julgamento equilibrado para você não cair nas artimanhas do sistema da Gevurah distorcida, que leva ao caos, à violência, à injustiça, à corrupção. Ver a queda de Esav criaria uma dissonância espiritual tão forte em Abraão, que seria totalmente contrária à luz pura que dele emanava. Não combinaria com a sua missão do mundo. Qual que era a missão fundamental de Abraão? Espalhar Hesed, que era através da Hesed que ele trazia a presença divina. Entendeu? Então Yitzhak, que opera no eixo da Gevurah,
tem a força espiritual para testemunhar e trabalhar essa realidade. Gevurah distorcida, que leva ao caos e à violência. Portanto, os 5 anos representam um fluxo de luz de Hesed, que passa para o domínio de Gevurah, para equilibrar a geração e potencializar a missão de Itzhak. Por isso que o nosso Rebbe fala, vamos fortalecer o Itzhak interior. E principalmente nós, Benei Noach, né, de uma certa forma, né, o Benei Noach, para ele ter sangue nos olhos, é uma coisinha assim, ó, rapidinho. Tá tudo bem, tá tudo numa boa, mas de repente pisaram no calo do cidadão, pronto, o mundo vem abaixo. Os Benei Noach, os não-judeus, têm essa facilidade terrível, tremenda, de Gevurah distorcida, que leva ao caos, à violência e companhia limitada. Então, onde que nós precisamos trabalhar muito, entre aspas, o nosso Itzhak interior, a Gevurah equilibrada, disciplinada, para não cometermos besteira ou atrocidades, tá entendendo? Essa que é a questão aí. O nosso querido emissário e mentor Antônio Márcio Braga Silva, né, lá de Aracaju, né, está dando o seu shalom aí, e o shalom para os amados também, Baruch Hashem, certo? Segundo a Hassidut e o Rebbe, né, Torah Or e Likutei Sichot, né, o Rebbe aprofunda essa ideia dizendo, dar anos, transferir energia espiritual, não é literal, é transmissão de Hayot, luz, vitalidade espiritual, que se expressa em anos de vida, né? Então, não é uma transferência literal, né? No sentido de que Abraão chegou e deu 5 anos da vida dele, né? É uma transmissão de ordem espiritual, vitalidade espiritual. Essa é a transmissão. Itzhak precisava desses anos pertencentes a Abraham para dar origem a Yaakov, estabelecer o equilíbrio das 3 linhas, Hesed, bondade, Gevurah, força, severidade, e Tiferet, o equilíbrio, ok? Dessa forma, lidar com Esaú para o Tikkun, né? Para a sua correção, né? Para ser devidamente corrigido, ok? Então a missão de Abraão, ela se encerrou quando ele completou 175 anos. E Esaú tinha 15 anos e dali para frente ele ia começar a ser um grande perverso, e foi exatamente nesse momento que Hashem disse a Abraão, é o momento de você juntar os pés e juntar-se ao seu povo, aos seus irmãos, e ponto final. Entendeu? Essa questão aí. Itzhak é o herdeiro desses anos, porque a sua tarefa é enfrentar a dureza, refinar o mundano, revelar a luz oculta na escuridão. Então, se você quer moleza, vai enxugar gelo, porque não é a tua missão. Se você quer moleza, vai desentortar banana, porque também não é a tua missão. Se você quer mais moleza, vai empurrar melancia morro abaixo, porque também não é a sua missão. Se precisamos refinar, fortalecer, entre aspas, o nosso Itzhak interior, então nós precisamos, de fato, estarmos devidamente sendo preparados, como diz o salmista, bem disciplinados, para enfrentar a dureza, refinar o mundano, revelar a luz oculta na escuridão. E tudo isso começa em mim. É o que nós precisamos fazer. Olhar no espelho. Começar em mim a enfrentar a dureza, refinar o mundano, revelar a luz oculta na escuridão, para fazer isso, revelar ao mundo aí fora. Então Abraão, não ver Esaú não foi um sinal de fraqueza para ele. O Rebbe esclarece, não é que Abraão não suportaria,
é que a sua missão era trazer luz, e ver trevas profundas contradiziria a sua função, né? Entraria em contradição com a sua função. Yitzhak, porém, é a alma capaz de extrair luz das trevas. Por isso Deus rearranja, por assim dizer, a contabilidade espiritual, né? E, entre aspas, tira 5 anos de Abraão e dá 5 anos para Yitzhak. Ok? Então, amados, essa daqui, né? Os 2 pontos de hoje, né? O Dia Internacional da Humanidade, o Dia Especial dos Bnei Noach, com todas as referências que nós deixamos aqui para com os amados, né? E essa questão de 5 anos de Abraão ser para Yitzhak, ok? E não esqueça, no nosso próximo shiur, nós vamos falar sobre Yaakov e Esav, Issachar e Zebulun, os 4 reinos, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e Mashiach. Qual é a relação que há entre tudo isso? Não perca o próximo shiur. Shalom, shalom. Até lá.